Meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Tributa Live, certo? Espero que todos estejam muito bem. Já estou vendo que tem pessoas chegando aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Aqui também no YouTube. Quem tiver presente, por favor, coloque aí sua boa tarde, se manifeste, né? Apareça, haja, né? Haja, porque a gente tem que agir, tá? Não tem questão. Quem tem vergonha não paga boleto. Eu costumo sempre dizer isso, tá certo? Vergonha não paga boleto. Então pode aparecer por aqui no chat, pode colocar sua boa tarde, pode colocar suas perguntas, que dentro do possível a gente vai parando aqui e vai respondendo também. Ok, pessoal? Hoje a Tributa Live está um pouco mais cedo, 3 horas da tarde, porque como advogado militante que eu sou, surgiu um compromisso às 17 horas para a gente ter uma reunião. Então, eu tinha marcado já essa Tributa Live, eu digo, então vamos antecipar para 3 horas. Amanhã acredito que vai ser às 4h30 novamente. Eu estou querendo fazer pelo menos umas 3 Tributa Lives nesse mês de setembro até o final desse mês, tá bom? E haja tema para a gente falar de questões atualizadas do direito tributário. Quem é que está aqui comigo no YouTube, por favor, apareça, tá certo? Sempre que termina as Tributa Lives, a gente olha e eu vejo que tem muita gente acompanhando até o final, mas poucas as pessoas que aparecem aqui para deixar o seu boa tarde, né, para deixar alguma pergunta, para interagir, né? Então, quando a gente tem essa interação, fica bem melhor, o tempo passa mais rápido, o assunto flui melhor e tudo mais, né? E antes que eu esqueça aí com o pessoal também aqui do YouTube, para não ficar chateando ninguém com relação a isso, logo no começo deixa o seu like aí, curte o vídeo, isso ajuda muito para o YouTube divulgar o vídeo aí para mais pessoas, tá certo? Principalmente vídeos tão importantes como os nossos, que fala exclusivamente da prática tributária, tá bom? Se inscreve no canal, vamos lá levar esse canal aí a mais colegas, tá bom? Tem muito assunto aqui extremamente relevante, resoluções de casos práticos, assuntos do dia a dia, decisões dos tribunais superiores sobre matéria tributária que a gente destrincha aqui para vocês. Então vamos lá compartilhar isso aí também. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo e ativa também as notificações para você estar sempre atualizado, tá, das Tributa Lives que nós estamos programando aí toda semana. Amanhã, acredito eu que eu vou falar sobre ação anulatória de débito fiscal, certo? Também a importância da ação anulatória, principais características. É o que a gente vai falar hoje aqui com vocês com relação ao mandado de segurança. Então vamos lá. Se Deus quiser, a internet aqui está dando uma osciladazinha, mas eu acredito que está tudo ok, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o mandado de segurança, pessoal. Primeiro que. Olá, Francisco, seja bem-vindo, meu colega. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que sempre, além das defesas que eu faço em execuções fiscais, aquelas estratégias que a gente monta todinha para defender em execuções fiscais, a grande maioria superiores a R$ 1 milhão, que eu gravo vídeos e mais vídeos aqui, Tributa Lives, né, falando sobre isso. Quando não é defesa em execuções fiscais, certo? A ação que eu dou entrada como defesa para garantir os direitos do meu cliente, em 99,9% dos casos, é igual aí ao exame de DNA, é o mandado de segurança. Em 20 anos atuando no direito tributário, tá? Eu me formei em 99, tive 5 anos também de estagiário e estou há 20 anos atuando no direito tributário. Eu acho que na minha vida todinha eu só tenho umas 3 ou 4 ações anulatórias e declaratórias de inexigibilidade de dívida, tá certo? Ações com rito ordinário. O restante, a grande maioria, é o mandado de segurança, em razão de uma série de vantagens que o mandado de segurança tem.
Então, hoje eu gostaria de começar a aula de hoje com vocês, a Tributa Live de hoje, falando sobre algumas das vantagens, porque eu gosto tanto do mandato de segurança e porque sempre eu escolho o mandato de segurança para defender o direito líquido e certo do meu cliente. Primeiro, porque no mandato de segurança, para mim, essa é uma das melhores vantagens que tem, não existe o ônus da sucumbência, certo? Isso é inclusive estabelecido em uma súmula do STJ, que eu não me lembro a súmula agora, mas também tem na própria lei. Olá, Dalton. Seja bem-vindo, meu amigo. Também estabelecido na própria lei do mandato de segurança, no artigo 25 da Lei 12.016 de 2009, diz que não existirá no mandato de segurança a condenação aos ônus da sucumbência. Então, se você entra com mandato de segurança e você não ganha, você também não vai pagar os honorários da parte contrária. Ao contrário, por exemplo, de uma ação ordinária, do rito ordinário. Uma ação anulatória, uma ação declaratória, que tem um rito ordinário, tá certo? Uma dilação probatória ampla, tá certo? E se houver, se você entrar com ação anulatória e você não ganhar para anular aquela cobrança que está sendo feita contra o seu cliente, você ainda vai ter que pagar entre 10 a 20% de honorários da fazenda. Então fica muito difícil você explicar para o seu cliente que além de você não desconstituir aquela cobrança agora se tornou maior porque você entrou com ação e aquela ação não foi bem sucedida. O cliente pensa logo que foi erro do advogado, né? Tá? Isso não me preocupa muito na prática, não. Até porque os clientes que eu tenho aqui no dia a dia são clientes há mais de 10 anos comigo. Eu tenho cliente com quase 20 anos comigo. Então, confiam no meu trabalho, tá certo? Então, o que eu digo para eles, eles concordam, tá? A grande maioria segue. Mas no dia a dia a gente sabe que isso aí influencia muito, né? Então, uma primeira vantagem do mandato de segurança é que no mandato de segurança não existe a condenação ao ônus da sucumbência. Então, tudo que você puder tentar, principalmente aquelas causas que têm valores milionários, tá certo? Você jogar dentro de um mandato de segurança é melhor. Tá? A única coisa que você vai pagar é custas, que, por exemplo, na Justiça Federal tem um teto máximo. Na Justiça Federal, o teto é inferior a R$ 2.000, 1.800 e alguma coisa reais. Isso na maior das custas que você possa imaginar na Justiça Federal. A única coisa que o cliente iria pagar seria isso, tá certo? E outra coisa, você pode dar o valor da causa até no mandato de segurança, até não, deve, né, dar o valor da causa no mandato de segurança, inclusive para efeitos fiscais, porque o mandato de segurança não tem valor econômico. Você não está entrando com o mandato de segurança visando a recuperação de algum valor econômico, um valor. Eu me deparo muito com decisões dos juízes aqui da Justiça Federal dizendo isso. Ah, eu dou o valor, eu não gosto de dar tão baixinho, R$ 1.000, não. Porque sempre tem um negócio azucrinando o juiz da gente, dizendo, complete o valor da causa. Eu disse, meu, eu vou dar logo R$ 10.000. Porque R$ 5.000 aqui na Justiça Federal, a gente paga R$ 50, que não é nada, a gente paga até do bolso da gente, certo? 10.000 a gente paga cento e poucos reais, acho que é R$ 150 com 10.000 o valor da causa. Aí eu dou sempre R$ 10.000 para o cara parar de me azucrinar, para antes de analisar a liminar, ficar falando sobre o valor da causa, tá? Mas muitos ainda falam. Aí eu tenho uma petição pronta, inclusive está nos modelos de 82 petições lá, que a gente vende a parte no nosso site lá da RP Curso Tributário, tá? E também está no kit lá de 82 petições que fazem parte já do nosso curso também, seja um advogado tributarista de sucesso, onde nessa petição eu junto pelo menos 3 ou 4 decisões do STJ dizendo que o mandato de segurança não tem valor econômico. O mandato de segurança é um remédio constitucional que visa a garantia do direito, proteger direito líquido e certo contra ato praticado por uma autoridade coatora no exercício do poder público, naqueles casos que não cabe o habeas corpus e o habeas data. Essa é a redação do artigo do inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, que também foi repetida pelo artigo 1º, certo? Da Lei do Mandato de Segurança, que é a Lei 12.016. Então, não tem valor econômico o mandato de segurança. Você tem que dar o valor da causa para efeitos fiscais, tá certo? E se paga muito poucas custas no mandato de segurança. Essa é uma grande vantagem, ao meu modo de ver, por isso que eu escolho tanto o mandato de segurança, ok? Uma segunda vantagem do mandato de segurança. O rito do mandato de segurança é o rito ordinário, ó, é o rito sumaríssimo,
certo? Geralmente, as ações no mandado de segurança, elas correm muito mais rápido do que qualquer outra ação na esfera tributária. Geralmente dura menos do que a metade do tempo de uma ação ordinária comum. Porque o rito do mandato de segurança é o rito sumaríssimo, ele só perde para o habeas corpus, tá certo? Então, quando você chega para despachar com o juiz uma liminar no mandato de segurança, geralmente você é de logo atendido, tá certo? É claro que varia de lugar para lugar, mas, por exemplo, na Justiça Federal, quando a gente chega, ó, é uma liminar no mandato de segurança que eu quero falar sobre uma questão aí de um bloqueio indevido, um crédito tal que não está saindo, eu quero falar aqui sobre uma negativa de certidão de negativa de débitos, a empresa não está podendo mais, há um cancelamento da inscrição estadual da empresa por causa de débitos, então eu quero despachar essa liminar com jeito, os caras, é mandato de segurança, os caras, pum, já vem lhe atender, muitas vezes até na Justiça Federal daqui, o próprio juiz vem lhe atender pessoalmente com relação a, boa tarde, não sei quem, nem quem me deu boa tarde, quem foi que me deu boa tarde? Ô Vicente, boa tarde, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu estou acompanhando aqui o Instagram e o YouTube aqui, tá? Os dois conjuntamente, tá certo? Então, o rito do mandato de segurança é o rito sumaríssimo, pessoal, sumaríssimo, tá certo? Demora muito menos tempo do que uma ação de um procedimento ordinário comum. Essa é a segunda vantagem do mandato de segurança. Uma terceira vantagem do mandato de segurança é porque a liminar concedida no mandato de segurança, de acordo com o artigo, que quando a gente fala muito rápido, aí bate um pouco de refluxo. De acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, através do mandato de segurança, você pode pleitear uma liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, para suspender uma cobrança indevida, tá certo? Para a partir dali você pagar sem aqueles acréscimos indevidos cobrados pela União, para excluir, por exemplo, a partir da liminar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido, para excluir o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para a partir dali para frente você pagar sem o ISS, tá certo? A partir da liminar você consegue ingressar num PES da vida para ficar até março de 2027 sem pagar PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, se você tiver naqueles quinais daqueles setor de eventos e turismo e tudo mais, né? Que foram 90 quinais que envolveu até empresas que não tem nada a ver com o setor de eventos e turismo. Então, através de liminar, você consegue logo isso. Então, a liminar no mandato de segurança suspende, certo? Aquela cobrança indevida, impede do fisco lhe acionar, cobrar. Boa tarde, Eric. Seja muito bem-vindo, cobrar de você judicialmente, escrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no CADIM, essas coisas mais, protestar. Liminar no mandato de segurança serve para muita coisa, pessoal. Principalmente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, inciso 5º, se não me falha a memória, certo? Do Código Tributário Nacional. Então, essa é a terceira vantagem do mandato de segurança. Primeira, não tem o ônus da sucumbência, para quem chegou agora, tá? Então você pode tentar tudo no mandato de segurança, desde que você consiga encaixar o direito do seu cliente no mandato de segurança. Segundo, o rito é sumaríssimo, corre muito mais rápido, certo? Inclusive nos tribunais não tem no julgamento de sustentação oral e tudo mais, não tem aquela questão de revisão, de relator, voto de revisor, certo? Vai logo só para o relator, porque é o rito sumaríssimo. Suspende a exigibilidade tributária de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional. E outra vantagem do mandato de segurança é que, através do mandato de segurança, você consegue a compensação tributária, de acordo até com a súmula 213 do STJ. Ok? Por quê? Então, como a empresa paga imposto mês a mês, pessoal, tá certo? Quando você entra com mandato de segurança, automaticamente você interrompe aquele prazo de prescrição e você tem direito a recuperar os últimos 5 anos anteriores da ação do que você pagou indevidamente, bem como que você continuou pagando no decorrer da ação. Como aquela empresa ela paga, por exemplo, PIS e COFINS todo mês,
paga imposto de renda todo mês, contribuição social sobre lucro líquido todo mês, tá certo? Primeiramente que o mandado de segurança tem um prazo decadencial de 120 dias. Eu já vou dizendo logo isso para vocês, está previsto até no artigo 23 da Lei 12.016, que é a Lei do Mandato de Segurança. Com esse prazo de 120 dias, conta da ciência do ato coator. Porém, como é imposto que a empresa paga mês a mês, não tem esse prazo de 120 dias. Quando você entrar com mandado de segurança, a partir daqui que você entrou, 5 anos antes da data que você entrou, você tem direito a recuperar o que você pagou indevidamente. Não é nem recuperar o nome, recuperar está errado. É se compensar do que você pagou indevidamente e do que você continuou pagando no decorrer da ação. Por que isso? Eu estou fazendo essa observação. Porque o mandado de segurança não visa substituir a ação de cobrança. Isso é uma súmula do STF que diz sobre isso. Então, você jamais pode dizer no mandado de segurança que você está entrando com o mandado de segurança para você restituir o que você pagou indevidamente dos últimos 5 anos. Mas o mandado de segurança é o meio adequado à compensação tributária, de acordo com a súmula 213. Como a empresa paga imposto, muito imposto, mês a mês, tá certo? Quando transitar em julgado o mandato de segurança, de acordo com o artigo 170A do Código Tributário Nacional, a empresa vai na Receita Federal, vai fazer uma habilitação do crédito na Receita Federal, de acordo com a Instrução Normativa 2055, agora do final do ano, que veio substituir a antiga Instrução Normativa 1717 de 2017. Quem gosta de 17 de números, isso aí é bem cabalístico, né, como se fala com relação a isso aí, não é? Então, de acordo com essa instrução normativa agora 255, transitou em julgado, você vai lá a partir do artigo 100 e diante dessa instrução normativa 255, tem lá um formulário de pedido de habilitação de crédito de sentença transitada em julgado, uma folhinha, você preenche com os dados do processo, junto um cálculo do contador dizendo o valor já atualizado da Selic que você pretende se compensar. Aquilo ali em 30 dias é homologado pelo auditor da Receita Federal. Se não for homologado em 30 dias, você pode fazer uma pequena reclamação lá na ouvidoria, dá muito certo com relação a isso. E depois disso, quando ele homologa, você vai fazer a DECOMP, que é as declarações de compensação, e passar muito tempo. Digamos que a empresa teve 3 milhões do período anterior que ela pagou indevido e o que ela pagou também no decorrer da ação. Transitou em julgado, ela vai se compensar esses 3 milhões. É no mês só isso que ela vai fazer? Não. Certo? Se ela tem 100 mil reais de pagar, certo? Ela pode inclusive se compensar, por exemplo, se for o imposto federal, com qualquer tributo administrado no âmbito da Receita Federal. Tá certo? Se ela tem 100 mil naquele mês, daqueles 3 milhões só vai compensar 100 mil e o advogado vai ganhar 20, 30% sobre aquele valor que ela se compensou naquele mês. Tudo isso a gente faz através de quê? Através do mandado de segurança. O mandado de segurança serve para tudo, pessoal. Ontem eu dei uma aula para o pessoal da mentoria sobre mandado de segurança e ação anulatória de débito fiscal. Ação anulatória de débito fiscal. Isso aqui é aula para a gente ficar uma tarde todinha falando de mandado de segurança, contando casos e mais casos de situações que a gente consegue resolver. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Através do mandato de segurança, tá bom? Mandato de segurança, como eu falei para vocês, visa proteger direito líquido e certo, certo? Contra ato coator praticado por uma autoridade pública, certo? Desde que não caiba o habeas corpus e o habeas data. Esse aqui é a redação do inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, que é a mesma redação do artigo 1º da Lei do Mandato de Segurança, que é a Lei 12.016. Que direito líquido e certo é esse, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Antes de entrar nisso, eu estava falando de compensação, né? Porque vai me lembrando as coisas, a gente vai lembrando tanta coisa e vai falando aqui para vocês, a gente às vezes atropela o meio do caminho. Eu sou meio assim, meio acelerado. Quem me conhece sabe que eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, né? Eu falei da compensação, tá certo? Que o mandato de segurança visa a compensação tributária. E você não pode dizer no mandato de segurança que você quer restituir o que você pagou indevido. Por quê? Porque tem uma súmula lá do STF que diz que o mandato de segurança não visa substituir uma ação de cobrança. Já que você só quer se compensar, certo? Do que você pagou indevidamente. Então, existe um julgamento lá do STJ do ano de 2018, lá num recurso especial da Bahia, que é um bocado de número, número
desse recurso. É 1.111, aí tem acho que um 3 no meio, ponto 1, tá certo? Tem um bocado de 1 nisso aí, que diz que quando você visar apenas é, o direito à compensação tributária, você no mandato de segurança, como prova do seu direito, você só precisa juntar a prova da sua condição de credor. Ou seja, se eu estou, por exemplo, querendo excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, junto um DARF de cada ano mostrando que eu recolho o PIS e a COFINS, tá? De cada ano, tá? Ah, eu posso juntar extratos dos últimos 5 anos, são 5 folhinhas, o contador puxa isso na hora no site da Receita Federal. O extrato que a empresa recolheu dos últimos 5 anos de PIS e COFINS para provar minha condição de credor, tá certo? Porque se eu quisesse realmente é, é, alguma uma restituição, se eu estivesse falando de valores, de cálculos de mandato de segurança, primeiro que isso não cabe, segundo essa súmula. Segundo essa decisão também do STJ, eu teria que trazer toda a documentação relativa aos últimos 5 anos. Eu não faço isso. Eu já vi muita gente dizer, não, por uma questão de cautela, eu vou trazer toda a documentação da empresa que ela recolheu aquele tributo dos últimos 5 anos. Eu não faço isso. Até porque, por exemplo, numa ação de não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória, onde posso botar no polo ativo do mandato de segurança tanto a matriz quanto as filiais. Uma empresa tem, sei lá, 500 funcionários, só na matriz, né? Cada filial tem 100. Eu vou juntar toda essa documentação de todo mundo dos últimos 5 anos. Nem eu consegui analisar isso, nem o juiz ia ficar feliz. O juiz ia dizer que esse cara é doido, eu vou matar logo tudo isso na caneta, logo de cara aí. E pronto, então não precisa. Não precisa você mostrar a sua condição de credor. Até porque, quando transitar, você vai, só depois de transitar, você vai na Receita Federal e lá você vai fazer a habilitação do crédito de sentença transitada em julgado, de acordo com o artigo 100 da Instrução Normativa 2055. Então, esse direito líquido e certo, pessoal, eu provo como? O que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é que você prova através de documentos, tá certo? Se você precisar de uma dilação probatória ampla, como perícia, ouvida de testemunha, não é o meio correto o mandato de segurança, tá certo? Direito líquido e certo para dizer, ó, eu sou credor. Ah, direito líquido e certo, ó, um cliente teve uma inscrição cancelada aí há 2 meses atrás porque estava devendo ao fisco aqui do estado. Aí eu junto lá o comprovante da tela dizendo que ele não está podendo emitir nota fiscal e junto lá o motivo do bloqueio, né, débito perante o fisco. Junto lá é o meu direito líquido e certo. Junto lá a questão da Constituição, vou atacar o direito, mostrando o artigo 770, parágrafo único, livre exercício das atividades comerciais, o artigo 15, inciso terceiro, das atividades econômicas. Vou falar daquelas súmulas todinhas do STF, 343, 547, e babá, que diz que o fisco não pode usar de meios coercitivos como cobrança de imposto em atraso. Então, juntar por aí, tá certo? É aquele direito que eu provo de plano, não é aquele direito que é incontroverso, não. Ah, direito líquido e certo, é aquele direito que não tem discussão, que é líquido e certo. Se fosse incontroverso, não precisava de mandado de segurança. O cara já resolvia administrativamente. Se ele tem que ingressar na justiça para ter direito a alguma coisa, é porque existe controvérsias com relação a isso aí. O direito líquido e certo é aquele direito que você prova, certo, através de provas documentais. Até porque no mandato de segurança não cabe dilação probatória. Então, por favor, não cometa o erro de na petição inicial lá do mandato de segurança, colocar lá no final, protesta o impetrante provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, aquelas petições genéricas, né? Entre eles, depoimento de testemunhas, juntada posterior de documentos, perícias, blá, 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 blá. Esse é o maior erro que você possa cometer. Não faça isso no mandato de segurança, porque você tem que trazer a prova pré-constituída. Você provar o seu direito líquido e certo. Então já falamos aqui das vantagens, falando de valor da causa, que não tem valor econômico, mandato de segurança pode ser para efeitos fiscais. Quem são as partes no mandato de segurança? O autor, seu cliente, né, que está sofrendo aquele ato coativo da autoridade coatora, e o réu. Quem é o réu? Aí o artigo 6º da Lei de Mandado de Segurança diz que a autoridade coatora, que no âmbito federal geralmente é o delegado da Receita Federal,
E se for no âmbito municipal ou estadual, tá certo? Você vai ter que fazer uma pesquisazinha rapidamente no Google para saber quem é aquela autoridade coatora. Também não tem nenhum bicho de sete cabeças com relação a isso, tá certo? Pode ser o secretário de Finanças municipal, tá certo? Lembre-se o seguinte, ato, mandato de segurança movido contra o secretário de Estado, certo? A competência é segundo grau. Então, geralmente é algum órgão, certo? Vinculado à Secretaria de Finanças, tal, 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 tal. Então, não vai, porque geralmente no auto de infração, alguma coisa assim, quando você vai ver a apreensão, por exemplo, de mercadorias, você vê lá, Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Então, o ato coator foi praticado pelo secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, certo? Então é contra quem você vai entrar com mandato de segurança. Ah, é em segundo grau, é no TJ, porque a própria Constituição diz isso. Ato, ação contra secretário a competência de segundo grau. Não, tá certo? Aí geralmente aqui é o diretor de arrecadação tributária, membro da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, tá certo? E o artigo 6º diz que a gente tem que indicar a autoridade coatora, tá certo? E a entidade federativa que representa aquela autoridade coatora, no caso, o Estado de Pernambuco. Ah, na esfera federal, contra o delegado da Receita Federal, certo? Indica de já impetrante a União Federal como a entidade federativa do qual a autoridade coatora faz parte. É só isso que você tem que colocar como parte no mandato de segurança. Como falei para você, tem um prazo de 120 dias, lembrando o seguinte, tá? Novamente, esse prazo de 120 dias conta de quê? Tá certo? Da ciência do ato coator, nos mandados de segurança repressivo. O que é mandado de segurança repressivo? É aquele que já existiu o lançamento tributário, já existiu a cobrança, tá certo? Já existiu o auto de infração. O cliente já recebeu a carta dizendo, ó, ou tu pagas aqui ou eu vou mandar isso aqui para ser escrito em CDA e daqui a pouco vai se transformar numa execução fiscal. Já existe a cobrança, tá? Por isso que ele é repressivo, tá? Então, conta da data que transitou julgado lá na esfera administrativa, tá? Ou da data que você recebeu a cobrança. Você vai juntar lá a carta mostrando, ó, foi a partir de tal data que a gente recebeu essa cobrança, então eu estou entrando com mandato de segurança dentro desse prazo, 120 dias. Você pode botar até uma pequena preliminar no mandato de segurança, quando eu acho necessário, a grande maioria não faço isso, provando esse prazo de 120 dias. Se for um mandato de segurança preventivo, que é preventivo, antes do lançamento tributário, antes do auto de infração, antes do fisco te mandar qualquer tipo de cobrança, aí não tem prazo de 120 dias, porque não existe ainda nenhuma cobrança do fisco. Por exemplo, surgiu uma lei dizendo que as locadoras de veículos têm que pagar agora ISS, e você sabe que tem uma decisão do STF dizendo que as locadoras de veículo não pagam ISS, então você sabe que se você não tomar nenhuma medida, você vai levar uma cacetada na cabeça, o que é que você vai fazer? Você vai entrar com um mandado de segurança repressivo, mostrando que pedindo ao juiz que você não tenha que pagar aquilo, porque já existem decisões dos tribunais superiores dizendo que locadores de veículos não devem pagar ISS. Então, geralmente você vai mostrar no mandato de segurança o cabimento do mandato de segurança, tá certo? Proteger direito líquido e certo, colocar o artigo lá, mostrar quem é a autoridade coatora, tá certo? Dos fatos e do direito. Vai pedir também a liminar, porque o mandato de segurança tem o pedido liminar. Esse pedido liminar pode ser para N situações, para excluir o imposto da base de cálculo do outro, tá certo? Para que a empresa tenha sua certidão negativa de débitos que foi negada, para que a empresa participe de uma licitação, para que a empresa tem a sua inscrição estadual novamente reativada, porque não pode existir a cobrança por dívidas, esses atos de retaliação do fisco por causa de dívidas, tá? Pode ser para muitas situações a liminar concedida em mandado de segurança. E no final vai ser o pedido, tá? No pedido você vai pedir que seja confirmada a liminar de acordo com o artigo 7º, tá? Inciso terceiro da Lei 12.016, que é a Lei do Mandato de Segurança. E o que a liminar, pessoal, os mesmos requisitos da tutela de urgência, da tutela antecipada, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Você vai mostrar isso na liminar,
tá certo? Aí tem o parágrafo segundo do artigo 7º, que trata da liminar, que diz que ele proíbe que seja concedida a liminar quando for questão de compensação tributária já em liminar, tá certo? Ok, Malu. Daqui a pouco eu olho sua pergunta aqui e respondo. O parágrafo segundo do artigo 7º faz algumas vedações à concessão de liminar, pode dar entrada no mandato de segurança, mas não pode ter liminar. O que é que ele diz que quando não pode eliminar? Quando for já pedir a compensação tributária e quando for para liberar mercadorias apreendidas que veio do exterior e uma outra com relação a servidores públicos para que exista equiparação salarial. Aí veda o parágrafo segundo. Aí veio uma ADIM, que eu acho que foi a 4296 de junho de 2021, certo? Julgou inconstitucional essas limitações do parágrafo segundo, certo? Do artigo 7º, que fala justamente dessa questão da liminar. Então, hoje não existe essa vedação mais. Até na compensação tributária você já pode fazer através de liminar. Ah, teve uma apreensão de uma mercadoria indevida, você pode liberar através de liminar. De mercadoria que veio do exterior, você pode liberar através de liminar. Ah, um servidor público está querendo ganhar a mesma coisa de um outro lá, porque ele está dizendo que está exercendo as mesmas funções e blá, 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 você pode conseguir através de liminar. Geralmente, em liminar, eu não faço isso. Tá? Eu não aconselho meus clientes a fazerem isso, porque hoje, para quem tem prática tributária, como nós temos aqui, por exemplo, agora mesmo eu estou metendo a cacetada aqui numa ação rescisória aqui que a Fazenda entrou contra a tese do século, contra um cliente meu, que todo mês vinha 10 mil reais para o meu bolso aqui de honorário com relação a isso. E agora o juiz aqui da quinta região, o tribunal, cancelou. Cancelou não. Ele atribuiu o efeito suspensivo à ação rescisória para que a empresa parasse imediatamente de se compensar. Se ela para de se compensar, eu paro também de receber, né? E olha que já estava transitado e julgado, tudo direitinho, desde 2018 a questão. Mas como ele limitou a tese do século a partir de março de 2017, e a empresa foi em 2018 que transitou em julgado, ela recebeu muito antes de 2017. Então ele está pedindo que devolva, está pedindo que devolva com multa. Vê que zona, como é que funciona o negócio, não é? Então, se com decisão transitada em julgado, de vez em quando, no meio do caminho, vem uma escorregada dessa aí que a gente passa, imagine liminar. Então, eu digo para o cliente, ó, em liminar, até agora, não se compensa não, não faz isso, não para de recolher não. Até porque o meu pedido no mandato de segurança, que a empresa tem direito a se compensar, eu estou falando questões de tese, de recuperação de crédito, mas cabe para tudo mandato de segurança. Eu estou pedindo aqui o meu direito de se compensar não somente da data que você deu a entrada da ação para trás, como também o que você continuou pagando no decorrer da ação. Então, digamos que quando eu dei a entrada na ação aqui no ano tal, ficou mais 3 anos do mandato de segurança até transitar em julgado. Então, eu recebo 8 anos, 5 anos antes, com mais 3 anos, até a data que transitou em julgado. Tá certo? Então, é isso que eu peço lá no meu mandato de segurança. A gente pede a liminar, tá certo? Eu falando que já foi essa questão dessas restrições foi considerada inconstitucional através dessa ADIM 4296, se não me falha a memória, de 2021, tá certo? Então hoje não tem mais essas restrições. Então no dia você vai provar o seu direito líquido e certo, tá? Provando o direito líquido e certo, você vai ter a direito a liminar. E tem, tá, inclusive uma observação que faz também lá no inciso terceiro do artigo 7º da Lei do Mandato de Segurança, é que o juiz pode condicionar essa liminar a uma caução ou um depósito, tá? Aí também foi discutido isso nessa DIN 4296, que foi proposta até pelo Conselho Federal da OAB. Mas nessa questão, o Supremo entendeu que caso o juiz entenda que é necessário, ele pode requerer isso também em liminar. Tá bom, pessoal? Ele pode condicionar a liminar a uma caução. Tá? Isso, inclusive, tem muitos entendimentos dizendo que não deve acontecer isso. Ou o juiz entende que tem o direito, certo? A probabilidade do direito e concede a liminar, ou entende que o negócio ainda não está tão bem demonstrado e não concede, deixa para analisar isso no mérito, depois de ouvir a autoridade coatora. Tá? E o juiz, inclusive, antes da liminar, tem lá o inciso primeiro do artigo 7, diz que ele vai ouvir a autoridade coatora em até 10 dias.
em 10 dias. É assim a redação. Ele vai ouvir a autoridade coatora, certo? Em 10 dias. Mas isso não é uma regra absoluta. Inclusive, o juiz pode conceder a liminar inaudita terá parte sem ouvir a autoridade coatora, desde que você demonstre lá o perigo da demora, que é muito urgente, e você precisa que seja concedida essa liminar. Porque daqui que você espere 10 dias, voto, processo eletrônico, intimação, aquelas coisas todinhas, isso demorou 30, a empresa já morreu, certo? Aqui no YouTube, aqui deu uma paralisada aqui a internet. Deixa eu ver aqui. Estou de volta, né? É a internet aqui que tá dando uma oscilada grande aqui, pessoal. Tá? Aí eu fico assim meio, eita, então será que eu vou acelerar, não acelero? Tem muita coisa pra gente conversar, ok? Mas tá todo mundo ouvindo bem, só confirma aí. Tá tudo ok, todo mundo ouvindo bem, voltamos com tudo, não é isso? Malu tá perguntando aqui. Boa tarde, a entidade coatora do município é a Secretaria de Finanças? Geralmente é, Malu, tá certo? Mas é alguém até vinculado a essa Secretaria de Finanças, tá certo? O diretor da Secretaria, não bota assim, ó, no mandato de segurança, contra o secretário de Finanças, porque ato de secretário, a competência é segundo grau. É do tribunal. Geralmente é o diretor de arrecadação, diretor, membro da Secretaria de Finanças do município. Não bota logo contra o secretário, senão ele pode até matar seu mandato de segurança por incompetência. Ele vai dizer, ó, você entrou contra o secretário é no tribunal, é lá em cima, não é no juízo de primeiro grau. Então bota lá contra o diretor de arrecadação tributária, membro da Secretaria de Finanças, tal, 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 tal. Dá uma pequena pesquisada no Google lá. Toda vez que é mandato de segurança no município ou estado, você tem que fazer uma pequena pesquisa, ok? Já foi mencionado. Já tinha mencionado isso aí também, já, Malu. Já tinha mencionado, mas não tem problema não, mencionei de novo. É, então, exatamente. Então, tem muita insegurança jurídica, certo? Por isso que eu digo para vocês aqui, ó, a prática, pessoal, é muito diferente, certo, da teoria. Na teoria, eu vejo muito professor falando, o mandato de segurança é isso, o mandato de segurança é aquilo, você vai entrar contra isso, vai indicar autoridade assim, assado. Na prática, no dia a dia, quem está ralando dia a dia aqui no direito tributário é totalmente diferente da teoria. Tá bom? Isso aí não é novidade para ninguém. A lei do mandato de segurança estabelece também no artigo 5º da lei do mandato de segurança três vedações a se entrar com mandato de segurança. Quando existir ainda recurso na esfera administrativa, certo? Com efeito suspensivo, se existir ainda um processo do qual ainda caiba recurso e contra decisão judicial transitada em julgado. Então, não cabe mandato de segurança pelo artigo 5º da Lei do Mandato de Segurança. Se ainda existir um recurso na esfera administrativa, certo? Ainda pendente se ainda existir a possibilidade do ingresso de recurso na esfera administrativa contra aquele ato coator, é assim que diz a redação, quando existir contra o ato, não cabe mandado de segurança contra o ato do qual ainda caiba recurso com efeito suspensivo na esfera administrativa. Não cabe mandado de segurança contra o ato contra decisão do qual ainda caiba recurso judicial. Não cabe mandado de segurança, não cabe mandado de segurança contra a inciso terceiro, é decisão judicial transitada em julgado, certo? Porém, esse inciso primeiro tem muitas decisões dos tribunais já dizendo que é inconstitucional, tá certo? Porque limitaria, o mandato de segurança é um remédio constitucional previsto no inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, também no artigo 1º da Lei 12.016, tá certo? E a parte não pode ficar limitada ao acesso ao judiciário a terminar a questão lá no processo administrativo, porque isso fere, inclusive, um inciso do artigo 5º, que, se não me falha a memória, é o inciso 35, que é livre o acesso a todos, é livre o acesso ao judiciário, ao livre acesso, o princípio do livre acesso ao judiciário. Então, ele está indo contra o princípio do livre acesso ao judiciário, dizendo que eu só posso entrar com mandato de segurança depois lá, é,
de terminar o prazo daquele recurso que tem efeito suspensivo na esfera administrativa. Não precisa. Um aluno meu, até um dia desse, me perguntou sobre isso, porque ele disse assim: opa, obrigado, mestre Itamar. Você também é o melhor mestre também na questão de artes marciais, viu? Obrigado. É, um aluno, inclusive, meu, perguntou até o seguinte: ele, ó, professor, eu estou com um caso assim complicado e a Fazenda está pedindo para a extinção do meu mandato de segurança, porque ele disse que ainda cabia recurso na esfera administrativa. No caso dele, nem sequer cabia recurso na esfera administrativa, porque ele estava brigando primeiro administrativamente, perdeu, certo? Não teve um carimbo do trânsito em julgado na esfera administrativa, nada disso, nem intimação dele sobre aquela decisão final. Ele esperou 30 dias daquilo ali e entrou com o mandato de segurança logo. Aí a Fazenda estava pedindo justamente a extensão do mandato de segurança com base nesse inciso primeiro. Aí eu disse, ó, primeiro que é inconstitucional, porque fere o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Tá certo? E segundo, que você pode optar entre a esfera judicial e a esfera administrativa. Você não precisa esgotar a esfera administrativa para você ir para a esfera judicial. Inclusive, tem isso até a redação da súmula 1 do CARF, que diz: se você está brigando administrativamente e você leva a questão para o judiciário, você automaticamente abriu mão da esfera administrativa. Tá certo? Então não precisa esgotar a esfera administrativa. E os outros não, claro. Se eu estou brigando ainda na justiça e tem uma decisão contrária, e contra aquela decisão ainda cabe um recurso, eu não posso entrar com mandato de segurança se ainda aquela questão não transitou em julgado. E se transitou em julgado, eu também não posso entrar com mandato de segurança. Por quê? Porque da decisão transitada em julgado só cabe o quê? Só cabe a ação rescisória, né? E essa tese do século até aí, o pessoal está entrando mais de 2 anos depois do prazo da ação rescisória, a Fazenda também está entrando. Foi nesse caso aí que eu falei para vocês aí, que foi essa ação rescisória aí que eu fiz a defesa, agora há pouco, um mês atrás, que concedeu inclusive a liminar para o cliente parar de compensar. Um negócio filé, 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 filé. A gente diz, para não dizer um palavrão aqui, o cara fica. Ah! Fila da gaita. Oh, meu Deus do céu. O cara luta tanto, um tempo danado, transita em julgado, faz tudo direitinho, faz todas as compensações bonitinhas, empresa séria, tal, tal, tá se compensando, pagando advogado, aí vem essas histórias todinha. Mas isso a gente só aprende o quê? Na prática. Por isso que tem serviço, sempre vai existir serviço, sempre vai existir trabalho para advogado tributarista, pessoal. E o que é que eu posso falar mais do mandato de segurança para vocês, pessoal? Tem tanta coisa para falar do mandato de segurança aqui para vocês, gente. Tanta coisa. O mandato de segurança é a ação que eu mais utilizo no meu dia a dia, sem sombra de dúvida. O que você puder colocar no mandato de segurança, por causa daquelas vantagens todas, principalmente pelo não pagamento dos ônus da sucumbência se você perder, custas serem muito baixinhas no mandato de segurança, rito sumaríssimo, a possibilidade de compensação tributária. O mandato de segurança, pessoal, é, é joia, é joia. O advogado tributarista, tá? A gente trabalha com praticamente 3 tipos de ações, né? Pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas são essas 3 tipos de ações. Ação declaratória de inexigibilidade de tributo. Quando é ação declaratória? Quando ainda não houve o lançamento daquele tributo. Ainda não houve a cobrança daquele tributo, tá certo? Tem uma lei que diz agora que você tem que pagar e você pô entra com ação declaratória, antes de existir até qualquer tipo de cobrança por parte do fisco. Se já houve o lançamento, o fisco diz, opa, você não me pagou isso aqui, tá aqui a notificação, você paga ou vai levar chumbo, tá certo? Daquele lançamento você tem 120 dias, que é um prazo decadencial, para você entrar com mandato de segurança, mas do lançamento você pode entrar também com o quê? A ação anulatória, porque a ação anulatória é quando já tem um débito constituído, já houve a cobrança. E o mandato de segurança cabe em tudo. Cabe tanto antes do lançamento, que é o mandato de segurança preventivo, quanto depois do lançamento, que é o mandato de segurança repressivo. Ah, se transformou numa execução fiscal, aí cabe mandato de segurança? Até caberia. Mas o certo mesmo, não tem nenhum impedimento para isso, não. Mas você pode entrar com mandado de segurança, pedir uma liminar e depois entrar com a exceção de pré-executividade, juntar aquela liminar numa exceção de pré-executividade, o juiz acata se quiser.
tem estratégia para tudo para você fazer no direito tributário. Mas geralmente na execução fiscal você não utiliza isso, porque na execução fiscal, pela Lei 8.6830, tem os meios de defesas que são correspondentes lá, que é a exceção de pré-executividade e também os embargos à execução fiscal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês, pessoal, que eu estou falando aqui pelas intuições que vem aqui, né? Eu acho que eu já falei sobre a inicial, já falei da autoridade coatora, já falei que você tem que indicar lá também a entidade federativa que ela é responsável, tem que ter no mandato de segurança também a intimação do Ministério Público, certo? E se você não fizer esse pequeno pedido lá no, esse pequeno requerimento lá no seu pedido, tá certo? É uma causa de emenda da inicial, tá? Mesmo que o Ministério Público diga que não tem interesse na causa, porque é uma causa não envolve interesse público, tá certo? Mas ele é obrigado também a se pronunciar no mandato de segurança, dá sentença, dá liminar do mandato de segurança, por ser uma decisão interlocutória, cabe o quê? Agravo de instrumento para o tribunal, tá certo? Dá sentença do mandato de segurança, porque no pedido do mandato de segurança você vai pedir o quê? Que seja confirmada a liminar, que seja intimada a autoridade coatora para prestar informações e o Ministério Público para oferecer parecer, e no final que seja concedida a segurança para, aí você vai de acordo com o objeto da sua ação. Se for indeferida, julgada, não for, o certo é não for concedida a segurança através de sentença, por ser sentença dela vai caber o quê? Apelação. Ok? E o que mais no mandato de segurança? Tem um mandato de segurança também coletivo, que é previsto até no artigo 22 da Lei 12.016, quando a entidade de classe, sindicatos, associações, eles vão representar lá os seus associados, certo? Eles podem entrar com mandato de segurança coletivo, tá certo? E nada impede de você também ter o seu mandato de segurança individual. Aí antigamente tinha o seguinte, tinha uma restrição dizendo, ó, só vai ter direito àquela decisão naquele mandato de segurança coletivo a, a, aquela pessoa que já for filiado, né, daquela associação e tudo mais no momento da impetração do mandato de segurança. Aí isso caiu por terra também, houve acho que foi na própria DIN mesmo, que nessa 4296 que também julgou isso. Se fez referência até a um outro tema também, que era o 11119, se não me falha a memória, também do STF, é porque é muito julgamento, muita coisa, a gente não decora tudo, né? E nem quero decorar, porque senão a gente enlouquece. Mas fez uma referência a esse julgamento dizendo que não é mais condição para você se beneficiar de uma decisão do mandato de segurança coletivo, a pessoa ser filiada àquela associação no momento da impetração do mandato de segurança. Então, por isso que muitos sindicatos e associações, quando conseguem uma decisão boa, transitada em julgado, ela pá, chove de carta para tudo que pessoas da categoria, chamando as pessoas a se cadastrarem lá na associação, no sindicato, para ter direito aos benefícios daquela liminar. Ele começar a pagar, inclusive, as mensalidades. Tá certo? Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Já estamos aqui a 52 minutos, né? Praticamente falando sobre o mandato de segurança. Eu acredito que eu esgotei muita coisa aqui. Isso é uma aula da mentoria aí que a gente fala em 5 horas, tá certo? Eu dei uma resumida aqui em muita coisa aqui do mandato de segurança, até porque tem vários casos práticos na mentoria que o pessoal fica perguntando e a gente respondendo, e a gente vai aprendendo com isso também. Mas ficou alguma dúvida com relação ao mandato de segurança? Eu vi que teve muita gente que participou aqui no YouTube, muita gente aqui também no Instagram. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Se ficou, vocês vão colocando aqui, tá bom? Mas eu quero fazer um convite a vocês, tá, pessoal? Um convite que pode mudar a vida de vocês. Estão abertas as inscrições da próxima turma de mentoria, bom? A próxima turma de mentoria vai começar em outubro, tá certo? Serão somente 10 vagas, tá? 10 a 15 vagas no máximo. Agora eu estou terminando essa última turma, tá? Eu estou com 35 pessoas nessa última turma de mentoria. Tá ok? Nessas mentorias, pessoal, é totalmente diferente de um curso. Apesar de a pessoa que vai entrar nessa mentoria vai ganhar como bônus o nosso curso,
certo? Seja um advogado tributarista completo, um curso de mais de 44 horas, com mais de 82 petições prontas, de situações que a gente resolveu, trouxe a petição pronta lá. É só, olha, uma petição dessa já valeria, eu dou a minha palavra aí, só esse investimento de R$ 1.500 no curso, só uma petição dessa, porque eu já vi um aluno cobrar pelo menos 20 mil utilizando uma petição dessa para entrar com ação. Então, só uma já valeria isso, mas vocês ganham 82 petições, são 8 módulos, e a mentoria, certo? São também 7 encontros, 5 encontros, 7 encontros, 5 horas cada encontro comigo, ou seja, são mais de 35 horas, onde eu já fiz todo um esquema. Essa mentoria funciona de forma diferente. Não é eu abrindo o computador, qual é a dúvida de vocês? Podem perguntar, não é isso não. A gente fala, primeiro eu torno o cara, eu vou me esforçar, né, porque não depende de mim, para tornar você um especialista em execução fiscal. Muitos alunos dizem, olha, mudou totalmente a minha visão em execuções fiscais. Hoje eu me sinto preparado para atuar em qualquer execução de qualquer valor. Tá certo? Teve um aluno aí que eu pedi até dessa última turma que ele me desse o depoimento dele. Ele disse que ganhou, certo? Mais de R$ 900 mil, está lá gravado, certo? No depoimento, no que ele colocou para mim, em fazendo uma defesa nesses processos apenas com as dicas que eu dei a ele da mentoria, tá certo? Outro aluno assinou um contrato de mais de 25 mil que ele ia perder. Eu digo, ó, vai lá com o cara, fala isso, fala aquilo e você vai assinar esse contrato. Ele ligou para mim super feliz porque conseguiu assinar um contrato de R$ 25 mil. Então, e esse aluno, inclusive, é mestre em direito tributário, tá certo? Participou da terceira turma da mentoria. Eu estou agora com a quinta. Então, a mentoria é isso, pessoal, é prática tributária pura. Você em 7 encontros comigo vai aprender o que não aprendeu em faculdade, em pós-graduação, em mestrado, em doutorado, porque como eu estou mostrando aqui para vocês, a prática é totalmente diferente, tá certo? Da teoria, do que cai em prova de concurso. Isso aí não vai colocar o dinheiro no seu bolso, isso aqui não vai trazer clientes para você. Inclusive, tem um módulo lá na mentoria onde eu falo com os alunos só sobre como prospectar clientes, como você marcar sua primeira reunião e como você faz para cobrar honorário, porque eu sinto que o pessoal tem muita dificuldade com relação a isso. Então a gente passa mais de 5 horas só trazendo dicas preciosas. Uma dica dessa. Como é que funciona a mentoria? Uma dica vale a mentoria. Uma dica muda vidas. Eu digo isso porque eu faço mentorias, eu tenho mentores na área de espiritualidade, eu tenho mentores na área de prosperidade, eu tenho mentores na área de finanças e eu invisto entre 4, 5, 10 mil reais em cada mentoria dessa para poder estar sempre crescendo e evoluindo dia após dia, porque é só assim que a gente consegue crescer. Nem a gente pode até crescer sozinho, mas vai ser muito mais difícil. O mentor encurta o caminho. Ele mostra, ele já passou por aquilo que você não precisa passar. Ele vai dizer, ó, por exemplo, tem 30 teses tributárias por aí que o pessoal fala. Eu só trabalho com 5. Essas 5 me dão um rendimento X por mês. Por que você não, dessas 5 você não escolhe 3 e já cai em campo para trabalhar? Aqui você se adapta melhor. Vamos trabalhar nessas 3, então? É para isso que funciona a mentoria, para mostrar o caminho para vocês. Teremos um grupo de WhatsApp, esse grupo fica sempre aberto, eu não extingui nenhum das turmas anteriores. Sempre que existe perguntas lá, a gente está sempre participando também, tá certo? E nesse grupo de WhatsApp, a gente em 45 dias está dando total atenção para justamente terminar essa mentoria, o cara já cair em campo e já ganhar dinheiro com o direito tributário. Pessoal, tem muitas oportunidades por aí que vocês nem imaginam. Eu já dei o exemplo para vocês aqui, eu li na notícia aqui no Cefaz Pernambuco. Somente em junho, 46 mil empresas tiveram a inscrição cancelada por causa de débitos com fisco. Será que todas essas empresas têm advogados? Será que essas empresas não estão desesperadas para conseguir? E tem um mandato de segurança pronto lá no curso, pronto, é só pegar, botar o nome da empresa, dar a entrada, cobrar logo uns R$ 5.000 por baixo. Estou falando para quem está iniciando, tá certo? Por baixo, já pagou 10 mentorias dessas. Quanto é que custa uma mentoria dessa? Custa R$ 1.997. É uma mentoria de pelo menos R$ 10.000, não tenho dúvida disso. E todos vocês vão ganhar como bônus o nosso curso. Seja um advogado tributarista completo, de sucesso,
que custa 1.497, de mais de 44 horas, 8 módulos, 82 petições e uma série de situações. Então, o melhor investimento que você vai poder fazer na sua vida será o investimento que você vai fazer em você. Eu aprendi isso com meus mentores, faço esses investimentos em mim todos os meses e graças a Deus para mim não houve pandemia, eu só fiz crescer, aumentar os clientes, aumentar os meus honorários, aumentar minha divulgação, aumentou tudo. Por quê? Porque eu invisto em mim. Aí as pessoas às vezes ficam falando o seguinte: ah, eu vou primeiro ganhar dinheiro para depois investir em mim. Será que não é o contrário? Primeiro você tem que investir em você para aprender a ganhar dinheiro? Então, são perguntas assim que uma mentoria dessa mostra. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Eu agradeço. O convite está feito. O link da inscrição está aqui no YouTube. É só se inscrever lá. Serão somente 10 a 15 vagas. Inclusive, eu estou oferecendo também para os grupos lá dos primeiros alunos que a gente tem lá, que adquiriram os primeiros cursos lá perto do ano de 2013, 2014. Porque, para quem não sabe, no ano de 2013, eu abri o primeiro curso aqui de prática, eu acredito até do Nordeste. Não se falava nem prática tributária, eu não escutava ninguém. Aí vinha gente aqui eu estou falando aqui de Recife, aí vinha gente aqui de Maceió, Sergipe, Natal, aqui do meu estado, das faculdades, fazer um curso aqui comigo de prática tributária, aqui no escritório. Eu tenho uma sala aqui do lado, a gente fazia 20 cadeirinhas lá, a gente fazia esse curso. Começou em dezembro de 2013, eu não parei mais, tá? Não parei mais. Em 2019 foi quando a gente colocou esse curso online, então passou milhares e milhares de advogados. Hoje eu tenho ex-alunos que são professores universitários, eu tenho ex-alunos que são funcionários públicos, eu tenho ex-alunos que são presidentes aqui de seccionais da OAB, na área tributária, certo? E todos, a grande maioria começando do zero, tá bom? Então, o convite está feito. Agradeço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima Tributa Live, que já vai ser amanhã. Vamos falar amanhã sobre a ação anulatória de débito fiscal. Até mais, pessoal.